A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O apóstolo Paulo aqui deixa bem claro que para ele o viver é Cristo. E quantos de nós hoje têm dedicado as suas vidas a buscar as coisas materiais? Tem dedicado o seu querer, a sua vontade em satisfazer o seu próprio ego, seus próprios desejos, esquecendo de seguir, esquecendo de obedecer às orientações que lhe foi passada pelo Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que abraçam a teologia da prosperidade, abraçam a questão do coach, da pregação coach, a fim de obter, de certa forma, a sua redenção, o seu bem-estar, aquilo que pode lhe trazer, de certa forma, um prazer, o satisfazer a sua carne, o seu desejo. Infelizmente, muitas pessoas se perdem nesse requisito, se perdem nesse querer, nessa vontade, porque não aprenderam que buscar a presença do Senhor é muito além do que simplesmente o desejar material, o querer satisfazer a sua carne, o querer satisfazer os seus próprios egos, as suas próprias vontades. Esquece que buscar o bem-querer, o desejo carnal, não lhe aproxima do Senhor Jesus Cristo. Antes, pelo contrário, faz com que essas pessoas elas se voltem cada vez mais para as suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, se esquecendo do sacrifício na cruz por Cristo Jesus. É preciso, é necessário que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso bem-estar, ele seja propício àquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem planejado para nossas vidas. De maneira que agora não vivemos mais por nós mesmos, mas só para satisfazer, só para agradar, para vivenciar a vida de Cristo Jesus nas nossas vidas. Se não for para viver a vida de Cristo na nossa vida, de nada vale a pena, de nada tem sentido, de nada tem valor dizermos que somos cristãos, ou até mesmo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz em favor de nós. O sacrifício de Jesus em favor de nós se deu para que nós possamos viver em inteira disposição, no inteiro amor de Cristo. É isso que significa viver em Cristo. Viver em Cristo não é você buscar a cura, não é você buscar os bens materiais, não é você buscar uma palavra positiva, porque, quem realmente segue, quem realmente obedece ao Senhor Jesus Cristo, sabe muito bem que a possibilidade de coisas positivas acontecerem na sua vida é muito relativa. Muitos de nós passará por luta, por dificuldade, por provações que faz com que a pessoa aumente a sua fé, acredite cada vez mais naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor projeta para a sua vida. Mas para que isso ocorra, muitas das vezes é necessário que abrimos mão do nosso eu, abrimos mão das nossas próprias vontades, abrimos mão do nosso próprio ego, para seguir as orientações, para seguir a obediência do Senhor, a fim de conquistarmos em Cristo Jesus aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo do 7 ao 9, está escrito: porque nenhum de nós vive para si, nenhum homem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isso Cristo morreu e ressuscitou e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Não tem o porquê da gente ficar preocupado com as coisas deste mundo. Sabemos da importância de você ter sua casa, de você ter o seu carro, de você ter um bom emprego, de você estar livre de determinada doença, de você ser liberto de algum espírito maligno. Mas do que vale você viver livre de espírito maligno, de doença? Do que vale você ter carro, casa, se você não tiver a presença do Senhor na sua vida? Quantas pessoas que abriram mão de viver, abriram mão de estar na presença do Senhor para poder andar conforme as suas próprias orientações? Quantas pessoas deixaram de andar com Cristo para satisfazer o seu ego? Quantas pessoas trocaram uma caminhada com Cristo por causa da fama, do sucesso, do dinheiro, do glamour, do like que eles conseguiram? Quantas pessoas abriram mão de ter uma comunhão com Cristo Jesus para andar conforme este mundo, para agradar as coisas deste mundo, esquecendo do fundamento, esquecendo daquilo que deveria ser algo primordial na vida daqueles que seguem, daquele que anda com Cristo Jesus? Se hoje estamos vivos por causa de Cristo Jesus. Aqueles que já dormem, eles estão aguardando o Senhor, eles dormiram, eles morreram no Senhor, a fim de esperar no Senhor a ressurreição. Então, quer sejamos vivos, quer que morremos, somos do Senhor, pertencemos a Cristo Jesus, e somente a Cristo Jesus devemos exaltar, somente a Cristo Jesus devemos caminhar, devemos obedecer, seguir as suas orientações, a fim de que possamos caminhar, possamos andar em comunhão, em paz, conforme aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina para todos aqueles que andam nos seus caminhos. É impossível que possamos agradar este mundo e ao mesmo tempo andar na presença do Senhor. Ou você anda na presença do Senhor e desagrada a este mundo, ou você desagrada o mundo e anda na presença do Senhor. Os dois juntos é impossível, os dois juntos não tem lógica. É inviável. Uma coisa é eu andar pelo mundo como peregrino, como atalaia do Senhor, a fim de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e outra coisa é eu andar na roda dos escarnecedores, andar conforme o meu bel prazer, aquilo que satisfaz, que agrada a minha carne. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, está escrito: porque eu pela lei estou morto pela lei, para que possa eu viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que amou e entregou-se a si mesmo por mim. Vivemos não conforme o nosso querer,
vivemos não conforme a nossa vontade, vivemos não conforme o nosso desejo, vivemos não conforme agradar a nós mesmos. Mas agora vivemos conforme a orientação do Senhor Jesus Cristo. Caminhamos seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, sob a própria orientação do seu Espírito Santo, que há de nos ajudar, que há de nos auxiliar, fazendo com que nós não andamos em momento algum conforme a carne, mas conforme o Espírito do Senhor Jesus Cristo, na qual habita em nós. Não podemos de maneira alguma achar que vivemos por nós mesmos e que devemos viver por nós mesmos. Hoje nós vivemos, hoje nós caminhamos conforme o desígnio, conforme o desejo, a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. É para Cristo que andamos, é para Cristo que caminhamos, é com Cristo que estamos. Então não temos vida em nós mesmos. A nossa vida agora ela é guiada, ela é direcionada somente pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos a cada momento, possamos a cada instante andar na presença do Senhor, agradando ao Senhor Jesus Cristo, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas simplesmente olhando para a frente, para o caminho que é Cristo Jesus. Então, que possamos a cada dia, a cada momento, andar conforme o querer, andar conforme o desejo de Cristo Jesus, sabendo que na sua caminhada, no seu querer, no seu caminho, é que conseguimos a prosperidade, é que conseguimos criar um caminho de justiça e de verdade, um caminho que leva para a vida eterna. E infelizmente, esse caminho que leva para a vida eterna é um caminho estreito, ele é curto, ele é pequeno, ele não comporta em maneira alguma o caminhar do ser humano, ele não comporta de maneira alguma os desejos humanos. Você tem que escolher. Ou você segue por esse caminho, abrindo mão da sua vontade, abrindo mão do seu eu, ou você anda por um caminho largo, satisfazendo o seu ego, satisfazendo os desejos da sua alma, que podemos dizer assim, o delírio de nossas almas, que nos leva à perdição, nos leva para um caminho longe e afastado de Cristo Jesus, na qual não traz em momento algum comunhão para com Ele. Se quisermos andar, se quisermos caminhar com o Senhor Jesus Cristo, é preciso que direcionamos a nossa vida para o caminho estreito, direcionamos o nosso caminho em direção à cruz de Cristo. É preciso que aquele que queira verdadeiramente caminhar com Cristo Jesus esteja pronto, preparado para ser com Cristo Jesus crucificado. E a pergunta que devemos fazer todos os dias é o seguinte: será que estamos preparados? Será que estamos prontos para beber do mesmo cálice que o Senhor bebeu? Será que estamos prontos a ser crucificados com o Senhor? Essa é a pergunta que devemos fazer. Esse é o sentido do querer, do viver do ser humano. Se não for para isso, se não for nesse sentido, não tem lógica, não tem razão o caminhar do ser humano em uma direção na qual nos leva a um caminho errante, a um caminho pecador, a um caminho que não traz comunhão, não traz vivência com Cristo Jesus. É preciso, é necessário que a nossa caminhada ela seja inteiramente com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que os passos do Senhor Jesus Cristo sejam o que a gente esteja dispostos a seguir, esteja disposto a caminhar, esteja disposto a trilhar. A questão é esta: se eu ficar buscando os desejos da carne, se eu ficar buscando os desejos humanos, será que eu estou pronto
para seguir as orientações, trilhar o mesmo caminho que o Senhor caminhou? Essa pergunta devemos fazer com a intenção de entender qual que é o nosso caráter, onde é que estamos seguindo, em que direção estamos caminhando na presença do Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos a cada instante, a cada momento, não andar no nosso desejo, não caminhar nas nossas próprias vontades, mas tão somente naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor almeja, naquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 11, está escrito: sendo cheio do fruto da justiça, que são por Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Temos que ser cheio do fruto da justiça, e não do materialismo, não do bem social, não dos bens financeiros que possamos alcançar. Ou você pensa que pelo fato de você aceitar Jesus, que a sua vida financeira vai mudar da água para o vinho? Você acha que da noite para o dia você vai conquistar carro, casa? Isso aí são o que os pregadores coach, os pregadores do positivismo, quer que você acredita, quer que acreditamos, a fim de que possamos comprar o seu curso, comprar a sua profecia, comprar a sua pregação, fazendo com que ele se torne próspero através do dinheiro que a gente deposita neles, do que nós mesmos sermos alcançados, sermos agraciados pelas bênçãos do Senhor. Eu sei que é legal, é bacana, faz bem para a nossa alma ouvir algo positivo. Mas de que vale a pena eu ouvir algo positivo? Eu acreditar que se eu falar as coisas boas, eu atarei coisas boas? Se a minha alma está atorada, se a minha alma está afundada no pecado, está afundada nos prazeres humanos, nos prazeres da carne. Se assim eu faço, se assim eu ando, se assim eu me comporto, como poderei eu agradar ao Senhor? Se o desejo da minha carne, se o desejo da minha vontade, do meu eu, está tão somente voltada para o homem. Não podemos, de maneira alguma, deixarmos de buscar a presença do Senhor, de agradar ao Senhor Jesus Cristo e satisfazer somente a nossa carne. É preciso que possamos viver cada vez mais perante o Senhor Jesus Cristo, abrindo mão do nosso desejo, abrindo mão da nossa carne, abrindo mão daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos, para seguir as orientações do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a orientação do Senhor passado para a sua vida? O que você tem feito para que essa orientação que o Senhor lhe deu seja cumprida, seja concretizada na sua vida? É preciso, é necessário que a gente aprenda a viver não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus, que se manifesta na nossa vida, se manifesta no nosso ser, se manifesta na nossa carne, a fim de que possamos, em tudo, a todo instante, andar conforme o desejo, a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. É impossível que, como cristão, eu venha caminhar conforme este mundo, eu venha caminhar conforme o desejo da minha alma e ao mesmo tempo a minha alma ser por Cristo Jesus salvo. A palavra do Senhor Jesus Cristo
No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 15, está escrito: alguns, de fato, até pregam a Cristo por inveja e contenda, outros também de boas vontades. Qual é o Cristo que você tem seguido? Qual é o Cristo que você tem ouvido as orientações? Qual é o Cristo que tem tocado o seu coração? É o Cristo do materialismo? É o Cristo que irá lhe curar dessa enfermidade, dessa doença? É o Cristo que irá restaurar o seu casamento? Ou é o Cristo que pode salvar a sua alma? Qual é o Cristo que você tem seguido? Qual é o Cristo que você tem ouvido ultimamente? Pois, lamentavelmente, muitos cristãos só têm ouvido o Cristo do materialismo, o Cristo do paz e amor, o Cristo que vai curar de toda enfermidade, o Cristo que vai libertar, que vai restaurar um casamento. Mas o Cristo que nos leva a refletir, que nos traz ao arrependimento, que traz-nos até uma vida, uma convivência com o Senhor Jesus Cristo, esse Cristo, infelizmente, alguns de nós não têm seguido. Esse Cristo, infelizmente, alguns de nós não estão preparados para obedecer, para caminhar na sua presença, para buscar dele o direcionamento daquilo que lhe agrada, daquilo que lhe satisfaz. Esse Cristo, infelizmente, é um Cristo fraudulento, é um Cristo que não anda, que não segue, que não está conforme o desígnio do Senhor. É preciso caminharmos, é preciso obedecer ao Senhor, é preciso que a nossa vida, o nosso querer, seja tão somente a cruz de Cristo, ou seja, a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas nós sabemos que temos no meio de nós pessoas que têm todo tipo de Cristo, menos aquele que traz a salvação, aquele que é capaz de perdoar o pecado, que leva o homem a se arrepender dos seus maus caminhos. Pois todo aquele que busca a presença do Senhor Jesus Cristo, visando o lado material e visando agradar ao seu ego, à sua vontade, este homem, este ser humano, ele está fardado a perecer, ele está fardado a ser lançado fora, porque a sua vida, o seu querer, a sua vontade já não é mais Cristo, mas sim os prazeres da carne, os prazeres humanos. E nós sabemos que não podemos de maneira alguma, não podemos de hipótese alguma abraçar os desejos humanos, mas antes estarmos firmes, estarmos crentes naquilo que o Senhor nos prometeu, naquilo que é verdade, naquilo que é a vontade do Senhor para nossas vidas, de maneira que possamos caminhar, de maneira que possamos adorar ao Senhor Jesus Cristo de forma íntegra, de forma auxiliadora, de modo que não mais viemos andar conforme a carne, não mais viemos andar conforme o desejo humano, mas toda a nossa vida agora é guiada e direcionada pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6, está escrito: como, portanto, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Temos que andar tão somente no Senhor. Temos que caminhar na orientação passada pelo Senhor Jesus Cristo.
De maneira alguma, de hipótese alguma, podemos andar, podemos caminhar, podemos satisfazer aquilo que nos agrada, aquilo que é do nosso interesse, esquecendo a vontade, esquecendo o desejo pela qual o Senhor quer, pela qual o Senhor tem, pela qual o Senhor nos autoriza a fazer. Então, que o nosso caminhar, que o nosso querer, a nossa vontade possa ser salva, possa andar conforme o Senhor, possa trilhar o caminho de Cristo Jesus, andando tão somente no querer, na vontade de Cristo. Será que se buscarmos as coisas materiais, buscarmos a cura da nossa enfermidade, estamos andando conforme o Senhor? Será que estamos baseando a nossa vida na vida do Senhor? Ou será que estamos caminhando tão somente a agradar a esfera da nossa carne, agradar a esfera do nosso querer, da nossa vontade? É impossível que o ser humano ele possa abraçar a este mundo e ao mesmo tempo agradar o Senhor Jesus Cristo. Não tem como você andar conforme o desejo de Cristo Jesus e ao mesmo tempo agradar esse mundo. Você tem que fazer escolha na sua vida. Se é andar conforme o mundo, se é andar conforme os desejos deste mundo, ou é agradar a Cristo Jesus. A escolha é nos dada, cada um de nós escolhe aquilo que quer, cada um escolhe aquilo que lhe seja mais plausível, que lhe seja mais a sua característica, a fim de que possa andar, a fim de que possa caminhar, a fim de que as orientações recebidas possam ser tão somente a do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 11, está escrito: onde não há grego nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servos ou livre, mas Cristo é tudo em todo. Cristo Jesus deve ser tudo na nossa vida. Cristo Jesus tem que ser tudo no nosso querer, na nossa vontade. Cristo Jesus, ele tem que ser tudo em todos nós. Então, se você vive defendendo a placa de igreja, vive defendendo o catolicismo ou o protestantismo, saiba que Cristo é tudo em todo. O que quer dizer isto? É que devemos seguir as orientações passadas, devemos seguir as orientações dadas pelo Senhor Jesus Cristo, com uma ideia de agradar, de andar tão somente conforme o Senhor, tão somente conforme aquilo que Cristo quer, que Cristo planejou, que Cristo nos ordenou para que possamos andar. De maneira que o nosso querer, a nossa carne, ela não anda conforme o mundo, mas ela anda conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39, está escrito: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Cristo Jesus. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você resolve abandonar tudo que você fazia para seguir as orientações deixadas por Cristo Jesus na sua palavra, revelada a ti por meio do Espírito Santo, nada pode tirar da presença do Senhor. Nada pode afastar você dos caminhos do Senhor Jesus Cristo, a não ser você mesmo com o seu idealismo, com o seu desejo, com aquilo que lhe agrada, com aquilo que lhe satisfaz. Porque se não for nós mesmos, jamais estaríamos andando na presença do Senhor. Estaríamos caminhando conforme o desejo, a vontade do Senhor Jesus Cristo para cada uma daquelas pessoas que entregaram a sua vida para Ele. Portanto, é preciso, é necessário que o nosso caminhar, que o nosso desejo, a nossa vontade, ela seja tão somente naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor nos orienta. E já sabemos que nada e ninguém pode nos afastar do amor de Cristo, salvo a nós mesmos, assim como sucedeu com Judas Iscariotes, que abandonou o Senhor Jesus Cristo e foi tirar a sua própria vida. Todavia, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor quer, é impossível que andamos, é impossível que caminhamos sem o direcionamento, sem a orientação passada pelo Senhor Jesus Cristo. Ao certo, então, de que possamos viver é preciso, é necessário que abrimos mão do nosso eu, abrimos mão da nossa vontade, para seguir tão somente a orientação que nos é dada, que nos é passada pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de alcançar em Cristo Jesus a salvação por meio da cruz. É preciso, é necessário que o nosso caminhar com Cristo diariamente passa por uma reflexão, por uma mentalização daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos pregando. É impossível caminhar na presença do Senhor Jesus Cristo e não falar do amor dele. É impossível caminhar com o Senhor Jesus Cristo e sermos incapazes de pregar a sua palavra, de pregar o seu evangelho, de orientar as pessoas a andarem conforme o desejo, a vontade de Cristo Jesus. É preciso que entendamos que o sair, o desviar da presença do Senhor é tão somente nós com a nossa atitude, com a nossa linha de pensamento. Assim desviamos da presença. Assim eu acordo, assim caminhamos sob a orientação que nos é dada todos os dias pelo Senhor, a fim de que possamos não viver na carne, não agradar o nosso eu, não agradar a nossa vontade, mas que possamos andar nas orientações do Senhor Jesus Cristo, andar conforme o Senhor Jesus Cristo quer,
caminharmos tão somente nas orientações do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, está escrito: mas uma coisa que para mim era considerado como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não podemos fazer nada. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que seguimos é por orientação do Senhor. É tão somente o desejo do Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Nós de nós mesmos não podemos de maneira alguma caminhar, andar conforme o querer, andar conforme a vontade. Mas agora que possamos caminhar sobre aquilo que o Senhor quer, sobre aquilo que o Senhor deseja, sobre aquilo que o Senhor tem, sobre aquilo que o Senhor nos orienta, para que possamos entender que a única coisa de valor que temos na vida é a presença daquele que é e sempre será o Deus único, o Deus absoluto, Criador dos céus e da terra. Yahvé é o seu nome. E todos nós somos criaturas dele, criatura para ele, a fim de que possamos seguir as orientações passadas. Não podemos de maneira alguma, de modo algum, caminharmos desejando as coisas deste mundo. Pois se assim andarmos, se assim seguirmos, seremos pelo Senhor Jesus Cristo repugnado. Mas antes devemos andar conforme tão somente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor nos orienta. É preciso, é necessário que sim, que a luz do Senhor Jesus Cristo ela resplandece sobre a nossa vida, de modo que não venhamos viver nós mesmos, mas Cristo possa viver em nós, Cristo possa restaurar a nossa vida, restaurar o nosso ser, restaurar de modo que não venhamos a satisfazer o nosso eu, o nosso ego, mas que possamos abandonar tudo para seguir as orientações e andar conforme o querer, conforme o desejo de Cristo Jesus para nós. É preciso, é necessário, que as nossas vidas, que o nosso querer é necessário que a nossa vida ela seja direcionada para a cruz de Cristo, que ela seja tão somente é necessário que as nossas vidas é necessário que entendamos que o caminhar em Cristo Jesus não pode ser limitado às coisas deste mundo, mas deve ser limitado à cruz, ao sacrifício feito por Cristo Jesus em favor de toda a humanidade, de modo que nós mesmos possamos assim também andar, possamos assim caminhar, pronto para ser crucificados,
ponto para viver tão somente a vontade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, para que o desejo do Senhor Jesus Cristo seja manifesto sobre as nossas vidas e que o chamado que Ele tem para nós, que possamos estar atentos a ouvi-lo de maneira que deixamos de lado as coisas deste mundo, as coisas que agradam ao homem para agradar ao Senhor. Que o nosso foco, que o nosso objetivo seja tão somente a cruz de Cristo seja o nosso guia, a cruz de Cristo seja aquilo que nos ilumina, a fim de que não venhamos mais andar sob a promessa feita por homem, mas tão somente agora a promessa feita por Cristo Jesus a cada um de nós. Tire esse momento, reflita sobre tudo que você tem vivido ao longo dessa vida. Talvez você tenha uma semana, um mês, quem sabe um ano, 10 anos, ou até mais, que você se converteu, que você levantou sua mão e aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Mas você acabou se guiando, deixando levar pelo conceito religioso, tornou-se membro de uma denominação cristã, seja católica ou protestante, e ali você fincou raiz, ali você deixou nascer o cordão umbilical, na qual impede com que você possa seguir, que você possa enxergar as orientações na qual o Senhor tem para a sua vida. Você se perdeu nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, esqueceu daquilo que realmente importa, que é seguir, que é obedecer às orientações do Senhor Jesus Cristo. Talvez você nunca parou para ler a Bíblia. Quem sabe o único momento que você lê a Bíblia é quando você vai num culto irracional nesses locais. Porque o culto racional é feito entre você e o Senhor Jesus Cristo. Quando você faz a leitura da palavra, quando você medita naquilo que está escrito, quando você canta um salmo ou um hino da harpa. Quem sabe hoje seja o dia de nós nos reconciliar com o Senhor, a fim de buscar tão somente a presença dEle, buscar o seu desejo, buscar a sua vontade, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele determina para nossas vidas. De modo que não venhamos mais a viver na carne, não venhamos mais a viver conforme o mundo, mas agora possamos viver conforme o desejo, a vontade de Cristo Jesus para conosco. Faça nesse momento uma autoanálise. Vê se realmente a sua vida ela está com Cristo ou se você só tem vivido de forma religiosa. Seja trigo, não seja enjoo. Seja luz, não seja treva. Viva a vida, viva a Cristo. Que o Senhor possa iluminar a sua vida. Que o Senhor possa te guiar a fim de que você possa viver na inteira vontade, no inteiro desejo de Cristo Jesus a se realizar na sua vida. Que você não venha ser simplesmente mais uma pessoa religiosa cristã, mas que você possa ser verdadeiramente seguidora do Senhor Jesus Cristo. Você possa verdadeiramente seguir as orientações, seguir aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor lhe tem dito, lhe tem orientado através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça
brilhar o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.